obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua unção. Usa a vida do teu servo nessa noite, Pai, para que ele venha a ser boca de Deus para a tua igreja, para o teu povo. Nós profetizamos, seja agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Que bom estar aqui. Que bom ver a igreja cheia novamente. Podermos louvarmos o Senhor com todo nosso coração. Mais um motivo de alegria de estarmos aqui, de vermos o nosso irmão Ivânio aqui de volta e podermos louvar ao Senhor, porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Não há outro, é só o Senhor. Amém? Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 15. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Que diz assim: todos acharam, irmãos? Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: a cura de um paralítico. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico este tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Olha a pergunta do Senhor para aquele homem. E ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Então ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isto? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos,
que nós vamos meditar nesta palavra, de quem é o nosso médico, o nosso fortalecedor, quem nos capacita, quem nos cura, quem nos liberta, quem nos dá tudo aquilo que nós necessitamos é o Senhor Jesus. Pai querido, mais uma vez estamos aqui em Tua presença, Senhor, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, Pai. E neste momento, Senhor, eu quero colocar a minha vida em Tua presença, Senhor, clamando ao Senhor por esta palavra, Senhor, que o Senhor venha falar através de mim aos corações dos meus irmãos, aquilo que o Senhor deseja que eu possa transmitir aos meus irmãos, Senhor. Pedir a Tua bênção, a Tua unção, e fala, Senhor, usa-me como um vaso nas Tuas mãos, Senhor, segundo a Tua vontade, não o meu eu, Senhor, mas a vontade do Senhor. Assim eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu dei um título para essa nossa mensagem de hoje, e Jesus continua fazendo milagres, basta nós perseverarmos. Jesus continua fazendo milagres, basta nós perseverarmos. Amém, irmãos? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. O primeiro passo para a resolução de um problema, seja físico, emocional ou espiritual, é admitir que existe uma necessidade e preciso de uma mudança, de um milagre. Então, este é o primeiro passo para a resolução de qualquer problema, não só de saúde, mas na nossa vida física, no nosso emocional, no nosso espiritual. É admitir que existe uma necessidade e precisamos de mudança. Quando nós admitimos isso, o milagre vai acontecer em nossa vida. Quando nós admitimos isso, o milagre aparece. Amém, irmãos? Qual a mudança que você ou eu precisa nesta noite? Qual a mudança que eu e você precisamos nesta noite? Eu gosto de iniciar com uma pergunta, por isso já estou fazendo a pergunta para os irmãos. Então, fica a pergunta, não precisa me responder, só responda para você mesmo. Qual a mudança que você precisa nesta noite? Jesus fez uma pergunta importante ao homem que jazia na borda do tanque de Betesda. Havia 38 anos. E qual é essa pergunta que Jesus fez? Queres ser curado? Em outras palavras, você se importa com seu problema o suficiente para fazer alguma coisa, mesmo que isso exija uma ação, um esforço, um sacrifício ou até sofrimento de sua parte? Você se importa com o seu problema o suficiente para fazer alguma coisa, mesmo que exija alguma ação, algum esforço ou sacrifício, ou até mesmo um sofrimento de sua parte? Como acontece muitas vezes com os necessitados, aquele homem respondeu com autopiedade. Ele se respondeu ao Senhor com autopiedade, ou seja, sentimento de compaixão em relação a si mesmo. Principalmente tendo em conta seus próprios problemas, desgostos e decepções. Ele respondeu para Jesus: eu sou um coitado, eu não posso, não tenho condições, faz tanto tempo que eu estou aqui, mas ninguém me ajuda, eu
descer no tanque, ninguém me ajuda eu chegar lá quando a água é agitada pelo anjo, e eu estou aqui necessitado e estou precisando de ajuda e ninguém me ajuda. Fico pensando, esse homem, se ele era sozinho, se ele não tinha esposa, se ele não tinha filhos, não tinha netos, não tinha amigos, então ele se falou para o Senhor Jesus como um coitado, como um necessitado, que ninguém podia ajudar ele. Isso é para nós um motivo de que se nós pertencemos ao Senhor Jesus, nós não devemos ficar com um sentimento de coitadinho, de impotente. Nós precisamos estar atentos, porque o Senhor quem nos cura, quem nos restaura, quem nos liberta é o Senhor Jesus, e Ele está aí para isso. Quando Jesus vê que estamos precisando de ajuda e envia alguém para nos socorrer, será que também agimos assim? Você não sabe como estou sentindo, ninguém me ama, ninguém me ajuda, eu sou um coitado, sou um necessitado, mas estou aqui padecendo, estou morrendo e ninguém está me ajudando. Será que somos assim? Será que precisamos mudar nosso jeito de agir, nosso modo de pensamento? Precisamos estar atentos a isso. Com essa atitude, dificilmente seremos curados. Se nós tivermos essa atitude, dificilmente nós vamos ser curados. A não ser que Jesus nos coloque à prova. Chegue e nos dá uma ordem. Pare de choradeira, de mania de coitadinho. Pegue o seu problema e anda. Não espere que os outros sintam pena de você. Levante-se, faça a sua parte. Se nós estivermos esperando o Senhor Jesus fazer isso, nós estamos sentindo que nem um coitadinho. Então, Jesus está falando, levante-se, ande, age na sua vida, seja num problema espiritual, seja no problema emocional, seja no problema físico, você precisa agir. Principalmente no problema físico e emocional. Muitas vezes nosso problema físico tem jeito, mas a gente fica como um coitadinho, precisando, querendo só a ajuda dos outros, esperando só a ajuda dos outros, e nós mesmos não fazemos nada, ficamos esperando. Então precisamos agir. Se você precisa de um toque do Senhor, pergunte a si mesmo: o que eu devo fazer, Senhor? E Ele vai trazer a resposta, ou em sonho, ou através de um irmão, ou de irmã, ou de um parente. Ele vai trazer a resposta a você. Estou disposto a fazer algo para ser curado? Estou disposto a fazer algo para procurar um serviço? Ou estou necessitando de um serviço, mas estou esperando? Eu estou esperando que apareça o serviço, mas eu mesmo não vou procurar. Eu mesmo vou ficar esperando. O Senhor vai providenciar um serviço para mim. É isso que o Senhor quer para a nossa vida? Não. Ele quer que nós façamos a nossa parte para sermos curados. Quando Deus vê que somos obedientes a Ele e estamos dispostos a nos sacrificar para ficar curados, Ele nos envia o socorro de Jesus. Pode ter certeza, se nós formos obedientes ao Senhor, obedecermos a sua palavra, andarmos segundo a sua vontade, Ele vai enviar o socorro dEle, e nós vamos ser beneficiados, por meio de um versículo da palavra, ou por meio de uma pessoa, ou por meio de um irmão, ou pela esposa, ou pelo marido. O Senhor vai enviar o socorro, basta nós sermos obedientes à sua palavra. Ou como uma advertência
de um pensamento que ele sopra na nossa mente, de uma forma ou de outra o Senhor envia o socorro para a nossa vida. De uma forma ou de outra, ele não deixa o seu filho desamparado, de espécie alguma. O Senhor vai nos fortalecer e nos capacitar a isto. Então precisamos estar atentos. Você tem ouvido a voz de Deus por meio do socorro que Ele tem enviado, mesmo que a proposta não te agrade? Você tem ouvido a voz de Deus? Uma pergunta, outra pergunta, só para nós analisarmos. Você tem ouvido a voz de Deus por meio do socorro que Ele tem te enviado, mesmo que a proposta não te agrade? Que muitas vezes, a proposta às vezes é doída, mas precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Você está há quanto tempo esperando a sua bênção? Pense um pouco. Será que você não a perdeu porque acha impossível chegar à fonte do milagre? Outra pergunta. Pense um pouquinho. Responda para você mesmo. Você está há quanto tempo esperando a sua bênção? Pensa um pouco. Será que somos merecedores? Será que não perdemos essa bênção porque acha impossível chegar à fonte do milagre? Para sermos curados? Isso é para nós estarmos meditando durante esse momento que estamos compartilhando esse pequeno trecho da palavra do Senhor. Sobre o paralítico do tanque de Betesda, podemos aprender hoje 3 coisas. Quando o Senhor Jesus viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Está lá no João 5:7. A primeira coisa, não sou um coitado, sou filho de Deus. Nós temos que ter isso no nosso coração. Não somos um coitadinho, somos filho de Deus. Se aceitamos o Senhor como o único Salvador de nossa vida, nós somos filhos de Deus. Não somos coitados. Muitas vezes vamos passar por tribulações, vamos passar por sufocos, vamos passar muitas vezes por necessidades, mas por nossa falta de entendimento da palavra do Senhor, porque não obedecemos aquilo que o Senhor tem falado para nós. Muitas vezes passamos até por necessidades, por isso, irmãos, porque não somos coitados. Olha a resposta do rapaz: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Estava com condições tão difíceis que não tinha nenhum amigo que podia o ajudar. Pode estar acontecendo exatamente conosco. Às vezes parece que ninguém está disposto a nos ajudar, seja amigos, seja irmãos, seja pais, esposas, maridos, pastores ou família. Muitas vezes nós falamos, estamos abandonados, mas não deixamos de ser filho. Muitas vezes nós estamos passando por aquilo porque nós merecemos passar, e o Senhor quer ver a decisão do nosso coração, Ele quer ver a nossa disposição a atender aquilo que Ele nos chama para fazer. Por isso precisamos estar atentos, e não somos coitadinhos, igual a resposta daquele homem. Ele estava falando, eu não tenho ninguém. Só que ele não desanimou, ele ficou 38 anos
Todo santo dia ele ia para a beira do tanque. Como eu não sei, mas ele ia para a beira do tanque para esperar o milagre dele. Ele tinha a confiança que uma hora ia chegar o milagre dele. Uma hora ia acontecer o milagre para ele. Então ele tinha essa confiança. Então essa é a primeira coisa que nós devemos ter em mente. Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Aprender a obedecer, aprender a ouvir a voz do Senhor na nossa vida. Lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, que fala assim: Efésios capítulo 2, versículo 4 a 5. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa obediência, Ele nos trouxe para a vida, e temos em união com Cristo, pela graça de Deus, somos salvos. Vocês são salvos. Aleluia por isso. Pela graça do Senhor, nós somos salvos, pela misericórdia dEle. Então, precisamos estar atentos. O Senhor, Ele tem um milagre para a minha vida, para a sua vida, mas precisamos obedecer. A palavra é obedecer o Senhor. Se obedecemos o Senhor, Ele vai nos fortalecer e nos capacitar cada dia. Amém, irmãos? A segunda coisa que o Senhor podemos tirar nessa mensagem é a seguinte: nunca devo desistir. A minha persistência é do tamanho do meu lugar. Então, os irmãos, repita comigo: nunca devemos desistir. A nossa persistência é do tamanho do meu milagre. Então, nunca devemos desistir. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Observe o tamanho da derrota que ele vivia. Não conseguia andar e sempre ia alguém antes dele. Ele vivia uma derrota permanente. Mas a pergunta do Senhor para a vida dele era uma pergunta espiritual, não física. E ele vivia uma derrota física, reclamando que ele não podia andar, que ninguém podia socorrer ele, ninguém colocava ele no tanque antes. Então ele vivia uma derrota física e emocional. Mas a pergunta de Jesus era a vida espiritual dele. Como é que estava a vida espiritual dele? Ele estava obedecendo a palavra do Senhor? Vamos ver a resposta mais para frente. Isso nos traz um aprendizado importante, o de não desistir, não importa qual a situação que estamos vivendo. Não devemos desistir, mesmo diante das circunstâncias. Não devemos desistir. Quando a situação está muito ruim, quando a situação para nós parece impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Não há impossível para o Senhor. Para nós parece impossível, mas para Deus tudo é possível. Precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor. Deus sempre vai olhar o tamanho de seu esforço e virá para te ajudar. Se você está tentando,
E eu te recomendo, continue tentando. Continue tentando, que a sua vitória vai chegar. Amém? Continue tentando. Se você está à procura de um emprego e não tá conseguindo, continue andando atrás. Não desanime, não fique em casa esperando cair do céu esse emprego, não. Vai atrás, que o Senhor vai providenciar e vai chegar a sua bênção. Porque com certeza um dia vai ocorrer o que você tanto espera. Se nós atentarmos para isso, nós vamos estar obedecendo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Não desanime. E a terceira coisa que nós podemos aprender aqui é que Deus me convida a viver o espiritual dele e sair apenas do aspecto físico e emocional. Deus nos convida a mim, convida a vocês a viver o espiritual dele e sair apenas do aspecto físico e emocional. Porque muitas vezes nós estamos vivendo só o aspecto físico e emocional em nossa vida. Estamos esquecendo da vida espiritual. Do que nós mais precisamos é nossa vida espiritual com o Senhor Jesus. É estar atento, falando com Ele constantemente. E como nós vamos falar com o Senhor? Orando, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra, assim nós estamos falando com Ele todo instante. Precisamos estar atentos. A pergunta de Jesus foi bem específica, dizendo: queres ficar curado? Mas em nenhum momento da fala do paralítico do tanque de Betesda, ele respondeu essa pergunta. Em nenhum momento ele respondeu essa pergunta. Por quê? Porque ele só estava pensando no seu físico, no seu emocional, mas no espiritual não. E Jesus estava fazendo a pergunta para ele: espiritual, como é que está a sua vida espiritual? Você está firme na minha presença? Você tem um compromisso verdadeiro comigo? Essa era a pergunta de Jesus. E ele não entendeu a pergunta do Senhor. Queres ser curado? Jesus, no momento de seu questionamento, estava falando de algo espiritual. Só que a visão daquele homem só estava no momento em que vivia. A visão dele só estava naquele momento, ele queria ficar curado, mas ele pensava só em descer no tanque. Mas ele não pensava no Pai. Ele não estava vendo a parte espiritual dele, como é que estava a vida, como é que ele estava vivendo. Deus nos convida a viver o espiritual dele em nossas vidas. Não ficar parado no momento, achando que nada pode acontecer. Não podemos ficar parado no tempo. E para aquele homem, tinha chegado o milagre da vida dele, que era Jesus, estava ao lado dele. Chegou o seu milagre, só faltou Jesus falar: chegou o seu milagre, acorda, camarada, levanta para a vida. Dá uma olhada na sua vida, como é que está a sua vida espiritual, como é que você está vivendo. Mas ele só pensava no emocional. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Está lá em João capítulo 5, versículo 8 e 9. Depois de muitos anos de sua vida em sufoco, finalmente chegou o momento em que o paralítico do tanque de Betesda recebeu a bênção divina. Ele recebeu essa bênção depois de 38 anos. E você? Você muitas vezes está pedindo a bênção para o Senhor e quer a bênção instantânea, da noite para o dia, na hora. Mas o Senhor, é na hora do Senhor a sua bênção, não é na hora minha nem na hora sua, é na hora do Senhor. Ele quer ver o seu coração, Ele enxerga o seu coração, como é que está a sua vida hoje? Você está obedecendo ao Senhor?
Precisamos estar atentos, meus irmãos. Esse homem, além de tudo, nos deu uma verdadeira história de persistência, que apesar da condição de vida que ele tinha, ele todos os dias persistia pensando, durante 38 anos, vou conseguir o meu milagre. Ele pensava todos os dias, senão ele não ia para a beira daquele tanque. A hora que eu conseguir descer naquele tanque antes de qualquer outra pessoa, eu vou ser curado. Então ele pensava no milagre dele, mas ele não pensava na vida espiritual. Como é que ia ser a vida espiritual dele? Então precisamos estar atento a isso, ver como é que está a nossa vida espiritual. Se estamos realmente na presença do Senhor, ou se estamos querendo só para a nossa vida física e emocional. Queremos só o nosso hoje. Eu e você temos essa perseverança? Outra perguntinha. Eu e você temos essa perseverança de esperar a hora do Senhor? Ou queremos para a hora, para hoje, para ontem, muitas vezes? Nós pedimos ao Senhor alguma coisa e queremos a resposta dele urgente. Ou apenas lamentamos todos os dias? Essas perguntas é para nós estarmos pensando. Eu já estou finalizando, quero finalizar essa mensagem com poucas palavras, te dizendo, não perca suas esperanças. Não perca suas esperanças. O sobrenatural de Deus virá em sua vida. Basta crermos. Acredite, Deus renovará nesse exato momento. Você que está pensando em desistir, não faça isso. Persevere, continue na presença do Senhor. Ande, peça a Ele que Ele tenha a resposta para você. Pode ser uma porta de emprego que você está esperando, uma cura na alma ou no físico. Você precisa de um milagre. Seja o que for, não perca as esperanças. Não perca as esperanças, porque o Senhor, Ele é fiel. Nós é que somos falhos, mas o Senhor é fiel. E Ele nos restaura de toda e qualquer situação, seja física, emocional, espiritual. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele está pronto para nos restaurar e nos fortalecer a cada instante da nossa vida. Lembre-se, Jesus não desistiu por você na cruz do Calvário. Ele podia desistir antes, mas Ele não desistiu de você, não desistiu de mim na cruz do Calvário. Jamais desista dele. Amém, irmãos? Eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Um convite, não é pergunta, um convite a fazer para os irmãos. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, se você não aceitou e quer fazer esse compromisso hoje, quer tomar essa decisão hoje, hoje é o dia, hoje é agora, é a hora. O Senhor está te chamando. Faça esse concerto com o Senhor. Se você está desviado, está querendo um concerto com o Senhor, quer reconciliação com o Senhor, faça isso agora. É o momento certo. Tem alguém aqui esta noite que quer fazer um compromisso com o Senhor? Dá um sinalzinho com sua mão. Nós queremos orar com você. Eu não sou de insistir muito, eu só faço o pedido. Se tiver alguém que quer fazer um compromisso com o Senhor, quer aceitar Ele como seu Salvador, ou quer fazer um concerto com o Senhor, nós queremos orar por você. Amém? Convidar o Ministério de Louvor, nós vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor na nossa vida. Agradecer a oportunidade de estar aqui, transmitindo aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar. Falando com o Senhor, explanando aquilo que Ele tem para o nosso coração. O Senhor é fiel. Ele nos fortalece e nos capacita. Ele é quem cuida de cada um de nós. Precisamos
ter esse compromisso verdadeiro com Ele, amém? Vamos nos colocar em pé, eu quero orar, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Queremos agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de transmitir a Tua palavra, de mostrar aos irmãos aquilo que o Senhor deseja para o nosso coração, Senhor. Muito obrigado por ter falado ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te louvar e bendizer o Teu nome. Esse é o desejo do meu coração na vida de cada irmão, cada irmã, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Josias.